Mais um dia, mais uma voltinha por todos os livros que eu li este ano e agora vamos falar sobre os favoritos de 2025. Olá a todos, eu sou a Ana Teresa e bem-vindos a mais um Vlogmas aqui no canal. Vamos então falar dos favoritos de 2025. Entretanto, eu já tenho aqui vários vídeos no canal onde eu falo um bocadinho sobre os livros que eu li, quais é que são os meus favoritos, como é que estamos a nível de objetivos. Portanto, se depois vocês quiserem, depois deste vídeo, não se esqueçam de acompanhar esses vídeos, então também vai estar aqui a playlist do Vlogmas, que é para vocês não perderem pitada sobre estas leituras. Ora bem, vamos começar logo ali pelo início do ano, o primeiro livro que eu li e que foi o Iron Flame da Rebecca Yarros. Eu acho que este livro teve tudo para dar certo e a Rebecca Yarros entregou aquilo que prometeu. Foi uma leitura muito boa, muito viciante, eu não conseguia parar de ler. Ainda por cima li a maior parte do livro no Kobo, foi assim a minha primeira leitura no Kobo, assim à séria, um livro enorme, um calhamaço. E eu ali a passear um livro enorme no espaço de um Kobo. Portanto, eu adorei de verdade. O livro está cheio de plot twists. Nós reencontramos aqui a nossa Violet e o Xaden e toda aquela política do Fourth Wing e realmente não deixa de ser um livro super viciante porque tem dragões, como é óbvio, tem romance, tem amizade, tem aqui aqueles micro-enredos e depois aqueles plot twists que eu pelo menos nunca antevi e então é por causa disso que acabou por ser um dos meus favoritos. Tenho aqui o Onyx Storm. Será um livro que eu vou tentar ler até ao fim do ano, mas pronto, Iron Flame, aqui sem dúvida nenhuma como um dos favoritos do ano. Depois, aqui uma menção honrosa, mas honrosa assim mesmo bem grande, é o Twin Crowns. Porque o Twin Crowns, apesar de não levar aqui estas 5 estrelas maravilhosas, eu diria que é um livro que tem todas as vibes que é necessário para um livro Young Adult. E é por causa disso que eu também o coloquei aqui nos favoritos como menção honrosa, porque acabou por ser um livro que, surpreendentemente, eu ainda me lembro bastante bem do enredo, o que quer dizer que o livro realmente teve impacto em mim, mas que a história também está muito bem escrita. E portanto, nós aqui vamos ter duas irmãs, nós vamos acompanhá-las. Uma é uma princesa que foi raptada e a outra é a que está a fazer-se passar pela princesa. Também vamos ter aqui algum romance, mas o livro vai girar sempre muito à volta aqui do facto de elas terem poderes mágicos e o que é que isso significa para o mundo. Também é um livro bastante político, tem ali muita intriga política que eu adorei. Tudo que envolva princesas e alguém destruir a monarquia é a minha vibe, ou não tivesse eu também escrito um livro com isso lá pelo meio. E portanto acho que é um livro que merece aqui esta menção honrosa, porque apesar de não ter sido o meu favorito, ele é um dos favoritos aqui do ano, sem dúvida nenhuma. Agora vamos falar, eu acho que é assim mesmo o favorito dos favoritos de todo o sempre, pelo menos dos últimos tempos, e é o Rivais Divinos. Desta vez também por uma Rebecca, mas é o Rebecca Ross. E olhem, este livro e eu, ele acompanhou-me ali durante uma fase bastante crítica de quando eu estava aqui a preparar o conteúdo para colocar na tese e ele foi uma excelente companhia, foi super viciante. Nós temos aqui estas duas personagens principais que são jornalistas de guerra, vão para a guerra, põem-se lá pelo meio, há deuses aqui pelo meio, há jornalismo tendencioso também e também há muita amizade aqui pelo meio. Para além de haver duas máquinas de escrever mágicas, o que eu achei que isso também era super interessante e fofinho e algo que acaba por unir estas personagens. Portanto, eu só tenho coisas boas a dizer do Rivais Divinos e se vocês ainda não leram, eu sugiro mesmo que vocês deem aqui uma oportunidade. É um verdadeiro rivals to lovers, eles são mesmo rivais, porque há um que precisa mesmo muito daquele emprego e quem é o seu rival? A outra personagem. Portanto, a sério mesmo, ele promete e entrega isso mesmo tudo.
Um livro que também me arrebatou por completo o coração foi As Coisas que Faltam da Rita da Nova. Este livro fala sobre a relação complicada entre mãe e filha e o facto de haver aqui um pai ausente, um pai que ela não conhece, ela só conhece de vista, e sobre como nós às vezes temos a tendência para repetir padrões, mas também temos a resiliência para não os repetir. E eu acho que este livro vem mesmo no momento certo. A Rita tem uma maneira de criar magia com as palavras que nos transporta de imediato para a narrativa, e é um livro até bastante fininho, mas é muito duro de ler e é simplesmente arrebatador, de verdade. E eu fiquei muito feliz por ter começado a ler os livros da Rita da Nova logo aqui por este primeiro. Já tenho cá em casa o segundo e mal posso esperar para poder começar a lê-lo. Outro favorito que eu tenho aqui é A Teoria do Amor da Ali Hazelwood. Há muito, muito tempo que eu não lia um livro da Ali e, mais uma vez, a mulher promete e a mulher entrega, ok? Eu sei que às vezes há pessoas que dizem: ah, mas os livros dela são todos iguais. Eu concordo e discordo. Concordo no sentido em que há sempre ali um denominador em comum, neste caso as mulheres nas STEM, mas este livro toma ali umas reviravoltas que eu não antevi, não antecipei, porque nós também estamos um bocadinho habituados a seguir aquela estrutura de que a minha personagem vai acabar feliz no final, certo? Certo? E pelos vistos parece que não neste livro. E aquilo tomou ali um plot twist que eu não estava mesmo nada à espera. Portanto, eu adorei o livro. É claro que tem spice, tem um bom spice, gente. Eu diria que é mais spicy do que o primeiro livro dela. Este é o terceiro que eu leio e eu acho que a Ali simplesmente vai refinando ainda mais a sua arte de escrever. Ela, entretanto, anda a publicar 2, 3 livros por ano. Eu não sei como é que ela consegue, mas a mulher lá consegue, só que eu não consigo ler com essa rapidez os livros da Ali. No entanto, tudo o que ela escreve acaba sempre por ser altamente viciante e eu estou muito curiosa então para começar a ler os romances paranormais que ela tem, porque também me parecem ser muito bons. Entra aqui como favorito um livro da Emily Henry, You and Me on Vacation. Eu não sei de que maneira é que eu vos posso dizer que este livro simplesmente me arrebatou o coração, para além de vos dizer de que, mais uma vez, a Emily Henry levou-me às lágrimas. Sim, senhor. E então, ali aquela parte final, eu realmente não estava à espera. Eu lembro-me perfeitamente que no Book Lovers eu chorei. Sim, foi assim uma emoção do género, realmente é muito bonito o livro e tal, e a mensagem, não sei o quê. E este livro fala mais sobre nós encontrarmos-nos e sobre às vezes termos alguns escapes e pensarmos que aquilo é fidedigno, quando na verdade nós só estamos a fugir a algo que nós não queremos enfrentar. Então eu acho que foi muito bom, foi uma leitura muito boa. Tenho que vos ser sincera, costumo um bocadinho a entrar pelo facto de nós estarmos a andar para trás e para a frente no tempo, mas depois quando eu apanhei o ritmo realmente foi maravilhoso. E também é um livro que me acompanhou, lá está, não como os rivais divinos, mas acompanhou-me na parte final da tese. E portanto eu acabei por ter aquele livro na minha mesa de cabeceira durante praticamente 2 meses. Mas olhem, o livro fez-me mesmo muita, muita companhia e foi muito bom. Depois também tenho aqui um livro que eu adorei, de não ficção, e que eu recomendo a toda a gente, chama-se Sem Foco. E neste livro o nosso autor vai andar pelo mundo à procura de investigadores que expliquem porque é que nós estamos a perder o foco, porque é que nós estamos a perder a atenção nas coisas que fazemos, porque é que de repente nós temos a televisão ligada, mas também temos o jogo de computador e entretanto estamos ao telemóvel. Como é que nós chegamos aqui? E porquê é que nós estamos a falar mais rápido? Não sei se já perceberam, eu pelo menos já percebi que as pessoas, desculpem a expressão, mas as pessoas com mais idade do que eu falam mais devagar do que eu, mas os miúdos desta geração falam mais rápido do que eu. E eu acho isto impressionante e ele também
fala sobre isso, porque é que nós estamos a falar mais rápido. De que maneira é que o facto de nós estarmos constantemente conectados com todas as pessoas do mundo acabam por vezes, nos tirar o foco para as coisas que realmente importam. E eu acho que isto é super importante nos dias de hoje, em que o mundo está cada vez mais rápido, mais acelerado. Nós queremos fazer mais coisas no trabalho, então especialmente com Generative AI, o chefe que acha que a Generative AI vai resolver alguma coisa, que leia a bronca que deu na Deloitte, muito obrigada, mas esta coisa da Generative AI permitiu-nos criar mais automação, mas curiosamente nós estamos a ter mais volume de trabalho. Como é que isso aconteceu? E então eu acho super interessante termos aqui uma análise mais profunda sobre isto e como é que nós também podemos trabalhar um bocadinho o foco no nosso dia a dia, em vez de andarmos a fazer doom scrolling o dia todo. E portanto, eu recomendo-vos vivamente, é um livro de não ficção, mas não é complicado de todo e os capítulos são muito bem compostos, então dá para ler de uma ponta à outra sem estar ali com grandes floreados e sem estar com interrupções, portanto recomendo-vos vivamente. Ora bem, se alguém me dissesse que eu ia ler um livro da Veronica Roth passados 10, 15 anos e eu ia adorar de coração, eu ia dizer que essa pessoa estava doida maluca, porque a série Divergente partiu o meu coração com aquele final completamente desconsolador, ok? Nem sei se desconsolador existe, mas é a maneira como eu me sinto, sabem? E então, não é que a Veronica Roth escreveu um livro de fantasia curto, que se lê em 4 a 5 horas, de acordo com o Kobo, e que aquilo é altamente viciante e eu adorei de coração. Então chama-se When a Monk Grows e nós aqui vamos seguir uma personagem que tem aqui uma flor e depois ele quer muito, muito, muito ter com a Baba Yaga. E depois aqui pelo meio encontramos banshees e assim uma espécie de vampiros, mas os vampiros na verdade alimentam-se das emoções das pessoas, o que eu achei extraordinário. Depois também nós temos aqui muita mitologia assim da Polónia e por aí fora e no início, sou-vos sincera, custou-me um bocadinho a entrar os nomes das entidades sobrenaturais, mas depois, olhem, correu 5 estrelas. É um livro espetacular, tem uma narrativa super acelerada, até porque o livro todo passa-se numa noite apenas, e eu acho que é aquele género de fantasia que nós às vezes precisamos, sabem? É assim um livro rápido de ler, bom, com fantasia boa e tem continuação. Portanto, ainda bem que tem continuação, porque cá estarei para lê-lo em 2026. Agora vou passar a 3 menções honrosas para além do Twin Crowns, porque o Twin Crowns está aqui, uma princesa está no favorito, o outro está na menção honrosa, sabem? Então, menções honrosas para Amor e Sorte, mais uma vez um livro YA que não tem uma ponta de romance, ok? Eu fiquei surpreendida, há muito tempo que eu não li um livro que não tivesse um romance e na verdade é aqui sobre uma interação bastante complicada entre irmã e irmão e uma viagem pela Irlanda, num carro que está a cair aos pedaços e chove lá dentro, o que eu só achei também hilariante, como é que o carro não se afoga nele mesmo, é maravilhoso, olhem, não sei, é resistente e gosta de ir à aventura. Mas eu realmente adorei este livro e recomendo vivamente para quem está à procura assim de young adults, sejam jovens adultos, sejam pais à procura de livros para jovens adultos. O Amor e Sorte é muito, muito bom. E depois também tenho aqui o Say You Remember Me, da Abby Jimenez. Foi o primeiro livro da autora que eu li. Eu gostei bastante e sou-vos muito sincera, também está ali com um pezinho nos favoritos, porque é tão real. A luta destas personagens para ficarem juntas é tão real e às vezes existe aquele fio que parece que se vai quebrar a qualquer momento e é tão real. E, no entanto, a Abby Jimenez conseguiu escrever aqui um livro que, para além de ter todo este reality check lá dentro, também consegue ser extremamente enternecedor e passar uma mensagem de alento e para não desistirmos dos nossos sonhos, que eu acho que foi assim algo maravilhoso, foi uma lufada de ar fresco. Eu
não li mais nada da Abby Jiménez, portanto eu não sei se é algo repetitivo ou não. Sei que era um dos livros mais badalados deste verão e, neste caso, merece todo o seu hype, sim. E para finalizar, tenho aqui 2 livros de Natal que entraram nos meus favoritos à última da hora. Entraram ontem aqui no script do vídeo. E o primeiro deles todos é o Natal em Fuga da Andrea Ramos, que depois vocês também poderão ver no vlog, porque eu gravei o vlog. E eu acho que a Andrea está a ficar cada vez melhor a escrever romances. Neste caso, passa-se numa das aldeias de Xisto, onde faz um frio de rachar na época do inverno e especialmente aqui na época do Natal. Lá fora está frio, mas cá dentro está quentinho. E temos aqui um romance com uma segunda oportunidade, o que eu achei bastante interessante, porque nós também vamos seguindo algumas cenas que aconteceram no passado e nós não percebemos inteiramente o que é que aconteceu até chegarmos mesmo à parte em que a Andrei nos revela o que é que aconteceu de facto. E depois existe todo aquele problema de miscommunication, não é? Porque estas personagens, apesar de serem bastante adultas, há ali alguns medos que elas têm muito medo em ultrapassar. E portanto, acho que foi um livro muito bom, muito forte, extremamente natalício e que eu vos recomendo para lerem aqui nesta época de Natal. Por falar em miscommunication problems, também temos o Love Light Farms da B.K. Borison e é uma autora estreia para mim, ok? Portanto, se eu disse mal o nome da autora, peço-vos imensa desculpa, mas eu acho que vou continuar a ler mais livros dela. Porquê? Porque o Love Light Farms passa-se numa quinta de árvores de Natal, claro que sim, só que o negócio está pelas ruas da amargura. E então aqui a nossa personagem principal, ela vai candidatar-se assim a uma coisa de uma influencer, que era para depois ela passar a ter muitas pessoas assim na sua quinta, e ela mente. Com os dentes todos que tem na cara, a dizer que tem um loving husband. Ela não tem marido nenhum. E então, quando a influencer diz, tá bem, então eu vou aí, ela pensa, pera, tenho que arranjar um marido, não é? E então vai ter com o melhor amigo dela e pede-lhe então para ser o marido dela, a fingir durante assim uns diazinhos. E não é que ele diz que sim. Ele diz que sim, mas ela nem sequer explica porque é que ele precisa de fingir ser o marido dela, ok? Ela só diz, é porque eu escrevi lá. Mas ela não fala da parte em que ela precisa mesmo muito, muito, muito desta publicidade. E então o que vai acontecer é que afinal eles os dois já estavam apaixonadíssimos um pelo outro, só que eram cheios de medo. Estão a ver? E depois aquilo tem assim umas cenas mesmo muito Spice. Foi a primeira vez que eu ouvi Spice num audiolivro e vou-vos ser sincera, gostei, mas eu estava a agir como uma criancinha completa, eu estava aos risinhos pela casa fora, ok? Porque, primeiro de tudo, a narradora era maravilhosa, mas aquilo põe-me aos risinhos mesmo. Eu já treinei a minha poker face a ler smut, sabem, em livros, tipo, super treinada, mas em audiolivro tenho que treinar um bocadinho também, porque eu estava hi pela casa fora enquanto ouvia o audiolivro, juro. Parecia mesmo uma adolescente. Então, olhem, enfim, o livro é super engraçado. Lá está, temos aqui um problema de falta de comunicação entre as personagens e tem ali um desfecho que, epá, ali aquela parte do plot twist eu não estava à espera que fosse aquilo, sabem? E fiquei com o coração bastante apertadinho. Pensei mesmo que a coisa não ia acabar bem. Mas acabou, dentro dos possíveis acabou bem, pronto, acho que sim. Portanto, eu acho que vou ler mais livros da autora, fiquei muito curiosa porque este livro apanhou-me por completo, eu adorei mesmo. E portanto, aqui estão os favoritos de 2025, espero que tenham gostado deste vídeo, contem-me tudo aqui em baixo nos comentários, se vocês também têm assim algum dos favoritos em comum, então contem-me aqui, vamos partilhar leituras e se gostaram deste vídeo, então coloquem o vosso like, subscrevam o canal e ativem o sininho para receberem novas notificações sempre que há vídeo novo. Não se esqueçam também de me seguir nas outras redes sociais, eu vou deixar os links como sempre todos aqui em baixo na descrição e então nós vemos no próximo vídeo, mas até lá, boas leituras!